para nossa surpresa, em 2020, né, o ano passado, a gente teve a pandemia, a quarentena. E aí eu estava em casa e falei, puxa vida, que tal resgatar esse projeto? A gente não falou sobre a questão do professor holográfico, será que chegou esse momento, né? Como é que eu vou estar perto dessas crianças e tal? Só que aí dessa vez eu fiz o mesmo holograma caseiro, então eu produzi 200 peças, 200 displays, né, essas pirâmides invertidas, e distribuí para as famílias. Então eu montei um grupo de WhatsApp só para minha aula, expliquei o projeto, higienizei cada um, né, com álcool 70, pus em saquinhos separados, entreguei para as famílias, e aí eu comecei a produzir os vídeos na minha casa. Então, aí eu já melhorei um pouco a técnica, né? Então, eu coloquei um fundo verde, fiz a técnica do chroma key, fiz a edição melhor, e eu interagia com os objetos tridimensionais. Então, além dos vídeos que a gente enviava e do material impresso, eu também enviava essas histórias que eu contava, principalmente para a educação infantil, onde eu interagia com seres fantásticos e também gravei várias aulas interagindo com objetos e para que eles pudessem assistir em casa em miniatura, né? E aí foi muito gratificante, porque daí os retornos foram incríveis das famílias, né? Porque eles conseguiram ver o professor pequenininho ali na casa deles e tal, né? Mesmo que uma imitação holográfica pequena, então eram os vídeos curtos de 5 minutos e tal. Esse projeto foi um projeto que motivou, né? E fortaleceu o vínculo com essa criança, né? Então eu trabalho muito com contação de histórias na sala de aula, né? Com a oralidade. E de repente você transferir isso para uma tecnologia tão simples, ressignificada de uma forma em que todos pudessem ter acesso, foi muito importante, né? É verdade, realmente. E eu fico, enquanto você foi narrando, eu fui longe também, porque uma coisa que me veio à cabeça, uma questão que eu acho que é importante para todos nós professores nos fazermos todos os dias, e eu acho que a pandemia trouxe essa questão, mas agora você me trouxe, enquanto você se questionava ainda lá em 2016, será que vai ter um momento que a presença física do professor não vai ser possível, né? E até jogo também, não para que você me dê necessariamente uma resposta pronta para isso, mas quando a gente for para o nosso terceiro bloco, eu até jogo isso como uma pergunta para a gente, para que nós pensemos, né? Haverá um momento em que a presença física do professor não será mais necessária? Eu acho que tem que se fazer também esse tipo de pergunta. Eu acho que ela suscita uma série de outras reorganizações na nossa prática cotidiana. Mas, professor, também um outro comentário antes disso é que o projeto, né, com essa dose de criatividade e essa sua proposição de sempre pensar que a arte ela pode ser esse espaço de comunicação com outras áreas, com outras formas, né, de construir conhecimento, e que de fato a arte tem que despertar a crítica também, ela tem que despertar outros questionamentos nos alunos. Esse projeto, como você já narrou, né, ele chegou a outros lugares, chegou a outras escolas de outros países, e aqui mesmo no Brasil ele também tem tido uma repercussão muito boa, né? Esses dias eu te vi num programa em rede nacional, né, no Brasil, e isso me dá muita esperança e alegria, porque eu sei que temos muitos professores criativos como você, espalhados aí por todos os lados, mas precisamos ter essa visibilidade, ela é muito importante. Eu fico muito feliz quando vejo essa visibilidade acontecer. Mas, professor Alberto Rodrigues, o que é que você espera para a educação, para o processo ensino-aprendizagem daqui para frente, passada essa pandemia, esperemos que seja logo, não é? O que é que você espera das coisas que chegaram neste instante de crise, de medo, de fechamento? Que outra reorganização nós, professores, a educação no geral, vai promover? Quais são as suas impressões projetivas? Então, meu amigo, eu reflito muito sobre essas questões da educação, né? Eu acho que ainda no Brasil a educação ainda ela é muito emparedada, né? Então a gente tem esse emparedamento, né? Então a escola ela é feita de concreto, ela é feita de um chão frio, mas eu acho que ela pode ser mais colorida, né? Esse chão pode ser colorido, essas paredes podem ser coloridas,
no sentido de que a gente também pode romper com esses alunos todo esse emparedamento da educação. Então, é preciso olhar essa questão por outras frestas, né? Então, às vezes eu vejo muita receita pronta de que não tem que ser assim, tem que ser assado, mas a gente lida com o ser humano, e o ser humano está sempre em evolução, assim como a educação, né? Durante o projeto, fui pesquisar um pouco mais e a professora Lúcia Santaella, ela fala muito sobre o mundo na palma da mão, que é, na realidade, o celular hoje, né? Que é uma extensão do nosso cérebro. Então a gente acaba tudo, a gente joga no Google, pergunta no Google, tudo. E assim, a grande questão da educação e o grande problema que a gente tem hoje é como é que a gente, não é o que a gente tem, mas como você pode usar o que a gente já tem. Você não precisa criar nada novo. Então, como é que você ressignifica essas ferramentas tecnológicas que estão disponíveis, né? Então, a gente está aí no mundo globalizado, a gente fala muito numa educação que trabalha a cidadania global, mas ainda a gente tem muito pouco investimento tanto na área tecnológica e no fazer, né, e na experimentação das coisas, né? Então, eu acredito muito nisso. E eu acho que a educação do futuro precisa urgentemente investir num profissional da educação, tanto na questão da formação contínua, né? Mas na questão de plano de carreira, para você poder manter os talentos nas redes, porque se você não tem um plano de carreira atrativo, esses talentos vão para outras áreas, né? E promover professores pesquisadores, curiosos, porque dar aula é um processo de criação, portanto, também um processo de pesquisa contínua. Então, por exemplo, para eu realizar esse projeto, eu tive que pesquisar muito para poder conseguir aproximar, né? Tanto é que após pandemia, né, a gente já está retornando essas aulas agora, que é semipresencial, né? Então, uma parte das crianças tem aula presencial e outras não. E aí eu já ressignifiquei de novo o projeto. Então, eu pensei assim, como é que eu vou receber essa criança na escola? Então, a gente tem que ser um pouco menos conteudista nesse momento. Então, eu precisava dar voz às minhas crianças. Elas precisavam falar o que elas estavam sentindo, né? Principalmente num momento desse de crise, de medo, de angústia, né? E como é que eu poderia dar voz? E como é que eu poderia ouvir essas vozes, essas histórias dessas crianças, né? Se eu não podia promover um encontro físico, porque nesse momento não é possível ainda, né? Porque você não pode aglomerar. Como é que eles podem contar uma história e fazer essa troca de histórias e experiência? E aí foi quando, de novo, eu me inspirei no projeto e eu criei um holograma em tamanho real, que na realidade é uma projeção numa superfície transparente, mas em tamanho real. Então, eu gravei essas crianças contando as histórias, o que elas estavam sentindo, porque daí a linguagem artística, que é o audiovisual, né, que a gente trabalha, que faz parte da, né, inclusive está na BNCC isso, que agora a gente fala artes integradas, que é um eixo temático na BNCC, em que a gente usa as tecnologias aliadas às expressões, às linguagens artísticas. Então, eu fiz essa projeção nessa superfície transparente, que também eu tive que fazer pesquisa para achar a superfície ideal, no ambiente ideal, e esses vídeos são projetados em tamanho real, natural, para as outras crianças que não estavam presentes. Então, aí a gente acaba promovendo um encontro virtual, né? Com o que a gente tem disponível. Então as pessoas falam, mas como que você conseguiu dar esse efeito? Nossa, é um projetor especial? Não, era o projetor da escola, o simples que a gente usa, entendeu? A única coisa que eu fiz foi comprar um acrílico transparente para poder fazer esse trabalho de projeção. Então, mas isso eu tive que experimentar, antes, fazer a pesquisa e tal. Então, eu acredito que a educação do futuro, ela precisa, a gente fala muito agora a palavra reinvenção, se reinventar e tal, mas eu acho que a gente precisa praticar essa reinvenção, né? E esse processo de criação mesmo, porque a gente está evoluindo e a criatividade olhar um mundo diferente e tentar desemparedar tudo isso que
que a gente criou durante todos esses anos de história da educação. É um processo difícil, porque quando você propõe fazer algo diferenciado, você enfrenta muitas barreiras, os próprios pares. Esse é um problema muito sério na educação. Então, as pessoas olham com desconfiança daquilo que você está fazendo, né? Então, tá bom do jeito que tá. E eu aprendi muito isso. Não tá bom do jeito que tá. A gente precisa mudar tudo isso, a gente precisa quebrar essas barreiras, quebrar paradigmas e experimentar coisas diferentes, né? Mas aí sempre tem uma desculpa, né? Mas eu estou numa escola pública, mas ninguém tem acesso, mais isso, mais aquilo, né? Eu gosto muito dos desafios e dos problemas. Eu acho que é por isso que eu faço essas loucuras todas, porque quando tem alguma situação, problema, eu já penso como é que a gente tem que resolver isso e o que eu tenho disponível. Então, de novo, eu falo, não é o que a gente tem na realidade, mas é como a gente usa o que a gente tem para um benefício para a coletividade. É isso mesmo, porque não adianta dispor de muito material e não ter, primeiro, coragem de se desafiar, né, de desafiar esses materiais para deles aparecer outras possibilidades, né? De fato, a nossa profissão é uma profissão de frente para o desafio o tempo inteiro. Mas nós podemos, se quisermos, não deveríamos, mas se a gente quiser também dá para sentar, dá para ficar confortável no como está, independente da estrutura da escola, do ambiente de ensino. Mas eu acredito também sempre nessa opção que você trabalha, desafiar os problemas, questionar, dizer como é que a gente resolve tudo isso. E também, nesse sentido, te parabenizo. E uma outra pergunta, professor. Se as pessoas quiserem saber mais, conhecer mais, ou uma escola, sei lá, quiser aprender ou partilhar contigo outras ações do tipo, como é que as pessoas podem te encontrar? Quais são as suas redes sociais, canais de acesso? Então, eu tenho no Instagram, eu tenho professor Alberto Rodrigues, né? Que se procurar vai me achar. Tenho no Face, né? Alberto Rodrigues. E tem um canal no YouTube desse projeto específico. Como eu desenvolvi muitos projetos, acabo tendo vários canais de cada projeto, mas esse específico do holograma chama... no YouTube está como holograma postal. Então eu utilizei já o mesmo canal que foi do primeiro projeto de 2016 para esse agora de 2020 e 2021. Então, professor Alberto, muito obrigado mais uma vez por ter participado do nosso projeto Ensinos Remotos e que essa nossa conversa que aconteceu agora possa servir também de combustão para que outros colegas, né, nossos espalhados aí, que possam vir a assistir, também se mobilizem, questionem, queiram resolver determinadas demandas e problemas que vêm pela frente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Thiago. Na realidade, eu penso assim, esse projeto é um projeto muito incrível, que a gente usa a tecnologia e a imagem virtual, né? Mas nada vai substituir a presença física do professor dentro de uma sala de aula, porque é fundamental o contato e essa troca de experiência com o outro. E a educação se faz nesse processo de ensino-aprendizagem, que é uma via de mão dupla, né? Não é uma transferência de conhecimento, mas a construção do conhecimento com o outro, né? E daí a gente consegue ter resultados espetaculares. Queria só terminar falando uma coisa. Eu fui criado em periferia, na zona sul de São Paulo, e eu não tive a oportunidade de ter professor de artes, né? Então era uma época em que a região onde eu morava foi considerada pela ONU a região mais perigosa do mundo, porque tinha muito assassinato. Então os professores não iam dar aula lá. E era a década de 90 e tal, então eu não tive professor de artes, eu fui aprender arte sozinho. Então, quando eu me proponho a lecionar para as crianças e jovens de periferia, de verdade, é porque eu quero ser para eles o professor que eu não pude ter. Então, por isso que eu me dedico muito e que eu quero oferecer isso, e eu acredito muito na transformação do mundo pela educação e pelas crianças e jovens. Então é isso, pessoal. Vocês acabaram de assistir a nossa 9ª entrevista do projeto Ensinos Remotos com o professor Alberto Rodrigues e temos muitas novidades ainda pela frente aqui no canal Geração Selfie. Acompanhe este conteúdo desta playlist Ensinos Remotos
mas nós também temos aqui videoaulas e alguns outros vídeos que trabalham com a perspectiva do entrelaçamento entre ciência, tecnologia e sociedade. Um grande abraço, até a próxima entrevista. Tchau!